família linda e abençoada! Hoje os evangélicos tradicionais vão descobrir nesta pequena mensagem. Eu só trago conteúdo para todos que me escutam ter paz na nossa geração. Os nossos irmãos evangélicos, meus queridos e amados irmãos, atribuem o nome Lúcifer de diabo. Mas será que é isso mesmo? Vamos para a mensagem. A palavra Lúcifer é um substantivo masculino latino que transmite o significado de aquele que brilha ou portador da luz. Como a literatura bíblica foi escrita em hebraico, aramaico e grego, a palavra Lúcifer não é encontrada originalmente nela. Mas quando os textos bíblicos foram traduzidos para o latim, a palavra Lúcifer foi empregada em alguns casos para traduzir os textos originais, meus amados. Em todas essas vezes, nunca Lúcifer aparece como um nome próprio. Seu sentido correto dependerá do contexto, meus amados. Na tradição latina, o termo Lúcifer é aplicado tanto no sentido literal, para se referir à estrela matutina, quanto no sentido figurado, para indicar a proeminência, ou mesmo para se referir à glória de Deus e à pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, meus queridos e amados irmãos, a palavra Lúcifer serviu para traduzir o hebraico Helel, e está lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Esse termo hebraico significa brilhante ou o resplandecente. Já no Novo Testamento, o substantivo Lúcifer traduz na versão latina o termo grego Helforo, que significa que leva a luz. Vemos em 2 de Pedro 1, verso 19. Lúcifer é o nome do diabo? Definitivamente não. Lúcifer não é o nome próprio do diabo. Não. Qualquer referência bíblica que faça essa afirmação, além disso, nem Jesus ou mesmo os apóstolos se referiram a Satanás, designado pelo nome Lúcifer, nos primeiros anos da igreja, meus queridos e amados irmãos. Por exemplo, muitos cristãos, especialmente romanos, se chamavam Lúcifer. É isso mesmo. Mas a partir do século III DC, tornou-se comum entre os cristãos a associação do nome Lúcifer com Satanás. Assim, pode-se dizer que o nome Lúcifer passou a ser o apelido popular do diabo. Isso aconteceu devido a uma antiga interpretação cristã do século IV DC sobre o texto de Isaías, capítulo 14, verso 12. Nesse texto, o profeta Isaías aplicou o hebraico Helel como um título insultuoso para se referir ao rei da Babilônia. No auge de sua glória, esse rei desfrutava de tamanho status entre os homens que ele se considerava um deus. Alguns estudiosos pensam que nessa passagem de Isaías está se referindo ao imperador babilônico e aos dias de glórias que o imperador babilônico experimentou desde o governo do rei, meus queridos, Nabucodonosor. Então, em seguida, ele profetiza sua ruína. Mas outros estudiosos defendem que o contexto indica que Isaías está se referindo ao rei da Síria e profetiza sua queda. Naquela época, a Babilônia estava sob o domínio do Império Assírio. E os reis assírios, meus queridos, também se denominavam reis da Babilônia, seja como for. É nesse contexto que o profeta aplica um tipo de canção de escárnio ao falar da queda daquele rei e seu império em sua profecia. Ele utilizava um recurso de linguagem poética para enfatizar a soberba e iniquidade daquele governante. Esse tipo de estilo literário nos textos proféticos é relativamente comum no Antigo Testamento. Olha só, além disso, ele aplicava muito apropriadamente o título de Estrela da Manhã, traduzido por Lúcifer, ao rei soberbo,
Os babilônicos e os assírios tinham grande lição com a astrologia e costumavam personificar a estrela matutina como uma divindade. É correto chamar o diabo de Lúcifer, meus queridos e amados irmãos. Alguns intérpretes cristãos, no começo da Idade Média, entenderam que esse texto de Isaías é um tipo de referência velada a Satanás. Daí começam a aplicar o nome Lúcifer como um de seus títulos, sendo adotado até mesmo por grupos que o cultuam. Mas essa é uma interpretação equívoca do texto de Isaías, bem como uma aplicação inadequada do substantivo Lúcifer. A Bíblia refere-se ao diabo por outros nomes e títulos. O principal deles é Satanás, que significa adversário, meus amados. Mas ele também é chamado de várias outras formas. Por exemplo, ele é chamado de dragão, de maligno, de Belial, pai da mentira e outros personagens bíblicos. Portanto, não é correto chamar o diabo de Lúcifer, porque esse não é o seu nome. A prova disto é que o apóstolo Pedro aplica ao grego, olha só, traduzido para o latim pela palavra Lúcifer, ao próprio Cristo. Vemos em 2 de verso 19. Olha só, e segundo o livro do Apocalipse, o único que é verdadeiramente pode receber o título de estrela da manhã é o Cristo glorificado, como o próprio Jesus afirmou em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vocês este testemunho, conscientemente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Fica assim explicado que a graça de Cristo esteja com todos vocês.